Graças e paz, igreja. Vocês estão bem? E com Jesus? Amém. Gente, para mim é um prazer imenso sempre e uma responsabilidade muito grande quando eu subo nesse altar, porque eu estava conversando com o pastor Hugo e com o Felipe ontem, a responsabilidade onde Deus me tirou e para onde Ele me colocou. Então, louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? E antes de entrar na palavra que Deus revelou no meu coração nessa manhã, eu queria fazer uma rápida gratidão, né? Queria que o pessoal da mídia colocasse aí. Aí está o meu primeiro ministério. Talvez as pessoas possam pensar que o primeiro ministério de um pastor, do ministério pastoral, é a igreja, é o irmão. Não. O nosso primeiro ministério começa aqui, na família. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha princesa charmosinha Samara, Porque só quem sabe o que a gente passa é quem acompanha a gente 24 horas. E essas bênçãos aqui sabem o quanto foi doloroso, sofrido, mas ao mesmo tempo ela sempre segurava na minha mão e dizia: não desista. Então, orem, continue orando pela sua família, não desista da sua família, independente se as pessoas acham ela legal ou não, não importa. O importa é que você continue orando pela sua família. Amém? Então, muito obrigado, Podem tirar. Eu vi um ali, mas eu creio que tem outro ali dentro daquela barriga. Tô brincando. Bênção, gente. Agradeço também ao pastor pela oportunidade de estar cedendo o seu púlpito, para que a gente possa estar ministrando. Essa igreja tem um sentido muito especial para a minha vida, porque foi aqui que eu me formei no ABC, foi aqui que eu me casei, foi aqui que nos meus tempos difíceis voltei para Cristo, me reconciliei com Cristo e agora essa igreja faço parte como seminarista dela. Então louvo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela vida dos irmãos que sempre teve em oração. Mas vamos lá. Peço que a igreja abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Amém? Todos abriram? Deixa eu ler por essa versão aqui, está melhor. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo da multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo. Diga comigo, Jesus. Fala comigo, igreja. Jesus estava na popa, dormindo. Sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?
E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem e calmo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Deus que nessa manhã nós iremos falar, desse Deus maravilhoso que tem o poder de todas as coisas na sua mão. Independente do tempo climático, independente do poder na natureza, diga comigo: Jesus tem o poder de controlar tudo. Então nessa manhã eu começo a dizer que independente da circunstância que você esteja vivendo, independente do temporal, da tempestade que vocês estão enfrentando, sabe de uma coisa? Jesus, Ele tem o poder de acalmar. Tem o poder de cessar qualquer tempestade, cessar qualquer enfermidade sobre a sua vida. Esse é o Deus que nós iremos adorar nessa manhã. E essa passagem, coloca Marcos 5, versículo 1, por favor. Só o versículo 1. Marcos 5, versículo 1. E Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra de Genezaré. Amém. Então, se a gente for prestar atenção no versículo 35 de Marcos, Jesus vai começar dizendo que, dando uma ordem, dizendo: olha, vamos atravessar para o outro lado. Já em Marcos 5, 1, vai dizer que eles chegaram. Então, vamos meditar nessa palavra aqui. O tema que eu quero trazer para vocês nessa manhã é: Jesus acalma as tempestades do seu coração. Fala para o irmão que está ao teu lado assim, ó: fica calmo. Fica calmo. Jesus vai acalmar essa tempestade aí que está dentro do teu coração. Eu não sei como foi que vocês chegaram até aqui, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei até mesmo como está sendo o seu ano. Se está sendo fácil ou difícil, ou se várias tempestades se levantaram contra você. Mas eu quero te dizer algo: que nenhum vento contrário, nenhuma tempestade vai te tirar da direção que Deus te chamou. Vou repetir: nenhum vento contrário vai te tirar da direção que Deus te chamou. Talvez a gente possa até imaginar, meu irmão, dizer assim: olha, cara, está difícil demais, pastor, eu não aguento. Muitas pessoas até pensam que a solução é tirar a vida. Não, fica tranquilo, Jesus está no controle da tua vida. Robert, mas é muito fácil você falar porque você não faz parte da minha vida, você não faz parte da minha família. Ei, realmente eu não faço parte da sua vida e nem da sua família, mas existe um Deus que está no controle de todas as coisas, meu irmão. A solução não é parar, a solução não é desanimar. A solução é Jesus Cristo. Então, todas as vezes quando a tempestade, meu irmão, chegar à sua casa, chegar à sua tenda, chegar à sua família, sabe que existe um Deus que não perdeu o controle. E é justamente isso aqui que acabamos de ler. Essa passagem, só para vocês entenderem o contexto, Jesus, ele está ali falando do seu amor, pregando ali na região de Cafarnaum, intensamente. Mas só que chega uma hora que Jesus, ele quer, vamos dizer que Jesus quer descansar da multidão, porque aonde Jesus ia, a multidão seguia. Então imagina comigo, 1 hora de estudo, cansa ou não cansa?
2 horas cansa ou não cansa? Se eu colocar o pastor aqui para pregar o dia todo, vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, eu não aguento mais. Ele pode até dizer não aguento mais porque ele... Mas chega uma hora que o corpo sente, o corpo quer descansar, a mente quer descansar. O maior cansaço não é o físico, é o mental. Então Jesus, ele está ali naquela região de Cafarnaum, ministrando a sua palavra, falando do seu amor. E agora ele toma uma decisão, né, de se afastar um pouco da multidão. Acredito eu que até mesmo querendo ter um momento a sós com os discípulos. E Jesus vai dizer, olha, Jesus se afasta da multidão, entra no barco e chama os discípulos. Só que a palavra vai dizer aqui que já era tarde e para os judeus, às 18 horas, já começa um novo ciclo. Então começamos a entender que eles entraram no barco no período da noite, anoitecendo. Então Jesus entra no barco, chama seus discípulos, olha, vem, entra aqui. E eles entram e Jesus dá uma ordem. Vamos para o outro lado. Porém, meus irmãos, dentro desse barco tinha pessoas com muita experiência de pesca, então eles conheciam toda aquela região ali. O Mar da Galileia. Deixa eu falar para vocês o que é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele está a 220 metros abaixo do nível do mar. Era uma região totalmente montanhosa, né? Várias montanhas ali ao redor. Então, às vezes o tempo climático era frio e quente. Então, às vezes, tinha dia que vinha tempestades muito fortes. E eu, quando comecei a estudar essa passagem, eu comecei a imaginar a cabeça dos discípulos, né, os pescadores ali, Pedro, né, dizendo um para o outro, olha, essa rota que ele está pedindo para a gente ir é uma rota perigosa. Sabemos das dificuldades para chegar do outro lado. E Jesus entra no barco, eles começam a atravessar. Jesus pega um travesseiro, coloca na polpa, tranquilamente, suave, e vai dormir. Até esse momento, meus irmãos, está tudo tranquilo, está tudo perfeito, está tudo favorável. Mas de repente, a palavra aqui vai dizer que de repente sobreveio um grande temporal, um grande vento que começou a se chocar contra os barcos que eles estavam. E os discípulos ali começaram a se desesperar, a ficar aperreados. E agora, o que vai acontecer? A gente sabia que isso iria acontecer, poderia acontecer. Até mesmo eles tendo as experiências dele de alto mar, nesse momento, o medo bate, o desespero bate. E o que é que a gente já começa a dizer é que a tua experiência, muitas das vezes, não vai resolver nada. Muitas das vezes a gente quer resolver algo porque o nosso intelectual, né, a gente sabe, eu consigo, eu posso, eu faço. O teu ego, o teu orgulho dizer assim, olha, deixa comigo que eu faço. Mas vai chegar situações na tua vida que a tua experiência de vida, meu irmão, não vai resolver nada. Não adianta dar chilique, não adianta pegar o celular e tipo, eu tenho 1 milhão na conta. Olha, quando a tempestade chegar, não vai adiantar nada os 3 milhões na conta. Precisamos, de fato, reconhecer e entender, ter a maturidade de entender que existe um Deus, somente Deus, para poder nos tirar da situação.
Então eu começo a imaginar que aquela situação que eles estão ali dentro do barco, pregando ou conversando ali, de repente vem sobre eles uma grande tempestade, eles começam a ficar desesperados um com o outro. Fico eu imaginando aquela agonia toda dentro do barco, a água entrando e eles pegando o balde, tirando a água do balde, aquela agonia, e Jesus estava o quê? Dormindo. Dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que é que isso me diz? É Jesus dizendo para mim e para você: ei, o barco que eu estou, ele é seguro. O barco que Jesus está na tua vida é seguro. É Jesus dizendo: ei, fica tranquilo, o barco é seguro, a gente vai chegar do outro lado. E nessa manhã Deus está dizendo para você: ei, fica tranquilo, eu estou dentro do teu barco, eu estou dentro do teu trabalho, eu estou dentro da tua família, ei, eu estou dentro desse relacionamento, eu estou dentro do teu ministério. Fica seguro, nada vai te parar. Você vai, fala para o irmão do teu lado assim, olha, você vai. Fala para o irmão do teu lado assim, ó, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado em nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer que os discípulos, ele olha para Jesus, Jesus está no barco ali na popa, dormindo ali, e eles vão acordar Jesus. Eles acordam Jesus: mestre, tu não se importa se a gente vai perecer, se a gente vai morrer? E Jesus se levanta, fala para o vento, aquieta, e o vento automaticamente ele para. Um furacão, vamos lá, um furacão, ele para de repente ou ele vai diminuindo aos poucos? O furacão, meu irmão, quando ele vem, ele não para do nada. Ele tem um nível que vai diminuindo até parar. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer o seguinte: ei, o vento, ele fala para o vento: ei, vento, para, quieta, e o vento para. Eu não sei qual é o vento, meu irmão, que está batendo muito forte contra a sua vida nessa manhã. Mas como um ato de fé, você vai falar assim: olha, ei, vento, o meu Jesus chegou primeiro. Ei, tempestade, o meu Jesus chegou primeiro. Ei, enfermidade, o meu Jesus chegou primeiro. Fala comigo, diga: Jesus chegou primeiro. Aleluia. 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 É normal o medo vir, é normal. É normal a gente ficar desesperado. É normal a gente buscar outra solução, outro de meio. Mas sabe que nessa manhã Jesus está dizendo, Jesus te trouxe nessa manhã aqui para dizer: ei, filho, eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. E coloca aí para mim, por favor, Marcos 4:36. Marcos 4:36. E ele, despedindo da multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros o seguiam.
esse termo aí, ó, deixar ou despedir da multidão, né? O termo original grego, literalmente deixar, é dar um passo. O problema é que a gente até quer ir, mas não queremos largar a multidão. Jesus chama os discípulos a gente até quer ir, mas a gente não quer largar a multidão, né? Não adianta no barco que Jesus está convidando a entrar, não vai caber tudo aquilo que você quer levar. Tenha maturidade para entender que muitas coisas vão ter que acontecer, vão ter que ficar para trás. Então, gente, não dá para ficar andando só com multidão. Ou você escolhe, ou eu ando com a multidão, ou eu ando com Jesus. No barco que Jesus está te chamando nessa manhã, você vai ter que deixar muitas coisas para trás. Muitas coisas para trás. Eu não sei qual será a multidão que você vai ter que deixar nessa manhã, né? Eu não sei quais são os costumes, as manias, os pecados, as rodas de amigos. As rodas de amigos que não te cabe mais. As músicas, que música eu vou ter que parar de escutar. Os vídeos que tenho de parar de estar assistindo. Eu não sei o que você vai deixar para entrar no barco que Jesus está te chamando para entrar nessa manhã. Mas, meus irmãos, vocês têm que tomar uma decisão. E não sei qual é a multidão que você vai ter que largar. Mas Jesus te chama nessa manhã a entrar no barco que vai chegar do outro lado. Não tem como andar com Jesus e permanecer no erro. Não tem como andar com Jesus e permanecer no pecado. Não tem. E Jesus acalma essa tempestade que estavam indo sobre o seu barco e pergunta: cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Às vezes, como falei, às vezes o medo nos coloca nessa situação. Às vezes a gente está de domingo a domingo na igreja, mas quando bate uma situação, quando a gente vê um resultado de exame, bate logo aquele desespero. Cadê a sua fé? E os discípulos, eles começam a olhar um para o outro e começar a perguntar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus que nessa manhã, se você clamar, Ele vai cessar as tempestades da sua vida. Esse é o Deus que te trouxe nessa manhã para te dizer: ei, filho, eu sou Deus que vai acalmar a tempestade da tua vida. Eu queria chamar a irmã Alba. E durante esse louvor, eu queria que você fizesse uma oração com essa música. Que você, de fato, abrisse a sua vida para Deus. E conversasse com Ele. Porque esse Deus, eu tenho a plena convicção que Ele é a solução para mim e para a tua vida nessa manhã. E se você ainda está nessa situação, se você ainda não tomou nenhuma decisão de largar a multidão ou de seguir Cristo, você tem a oportunidade nessa manhã. Você que está nos assistindo aí através do YouTube,
Esse é o Deus que vai acalmar a tua tempestade. E eu digo mais, Jesus, quando ele dá uma ordem para os discípulos, dizendo: ei, a gente vai chegar do outro lado. Deixa eu dizer algo, não é só você que vai chegar do outro lado, é você e sua casa. Vou dizer de novo, não é só você que vai chegar do outro lado, é você e a sua casa. Você pode ficar de pé? Feche os teus olhos. Adoro o Senhor essa manhã. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas desse bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas deste bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, os céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala